Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um encontro ao vivo aqui no nosso canal. Mais uma vez a gente tem aí informações loucaças para trazer para vocês, mas vai ser muito elucidativo, vai ser muito interessante porque você vai entender realmente como é que as coisas funcionam, como é que a banda toca, porque, meus amigos, o mundo tá estranho demais e eu tenho certeza que hoje trarei enormes reflexões e gigantescas oportunidades de aprendizado com vocês, tá? A oportunidade de aprendizado hoje vai ser incrível. Para isso, eu gostaria de já convidar você para dar o like. Quando você dá o like, a plataforma entende que você está gostando do conteúdo e continua recomendando para você. E além disso, também, quando você dá o like, a gente consegue fazer a famosa palhinha da arca, né? Então, muito obrigado a toda a galera que já está colocando o número 1, já está dando like, está compartilhando já também. Porque isso aqui, meus amigos, é informação, né? Informação é poder, né? Informação hoje é um ativo muito importante e é um grande poder aí que você conquista, tá? Eu quero lembrar vocês que a nossa carteira Arca está fluindo muito bem, né? Lá na carteira Arca a gente tem ali no histórico do ano passado para esse mais de 30% de valorização, né? Enquanto o CDI valorizou 20%. E né, o Ibov valorizou 5%. Então, meus amigos, todos vocês que ainda não são clientes da Move Investimentos e ainda não investem lá, meus amigos, é muito importante você aproveitar e fazer essa conversa com o pessoal lá da Move para você poder se tornar cliente da Move, tá bom? Vou deixar para vocês aí o link, tá? Na verdade, vou deixar o WhatsApp, tá aí primeiro o WhatsApp da Move. E agora eu vou deixar para vocês o link da página onde você pode obter mais informações e também entrar em contato, tá? Muito provavelmente aí, daqui a pouco a Caterine, o pessoal da Move vai estar aí, beleza? Então aproveite para você também investir na carteira Arca para você proteger seu patrimônio. Carteira essa que foi desenvolvida através das minhas análises macro geopolíticas e aí eu passo para o pessoal da Move, para os especialistas e para o pessoal do Hub do Investidor que nos ajuda também nessa missão, tá? Caterine tá aí, ó, já. Valeu, Caterine, falando que tá sempre aqui. Muito obrigado, tá bom? Então, todo mundo que quiser investir na Move Investimentos, né? Se tornar um cliente da Move, que é a única empresa que eu confio, é a empresa que cuida do meu patrimônio. Você entra em contato aí com a Caterine, que ela já vai te dar atenção. E também, além disso, né? A Caterine tá falando, imagina se eu vou perder uma live do Daniel. Muito obrigado, tá, Caterine? Valeu mesmo pelo apoio. A gente tem também a famosa... a gente tem ali uma consultoria também de investimento, né? Uma mentoria para você conseguir gerir melhor o seu patrimônio, tá? Então vale muito a pena para você que ainda não conseguiu reunir um patrimônio. Vamos lá, pessoal, que hoje a gente tem aí uma quantidade de informações muito interessante e informações muito doidas, tá? Por que eu coloquei, meus amigos, na aula de hoje, descobrir tudo? Porque agora a gente já consegue ter um excelente panorama para a gente entender o que está acontecendo. Isso nos dá enorme habilidade da gente também entender o que vai acontecer no Brasil daqui para frente, tá? O Fábio Lessa aqui no Instagram, ele tá falando, olha, como é que eu acho esse link aí, tá? O Fábio Lessa aqui no Instagram também tá querendo ser cliente da Move, meus amigos. Então, Fábio, os links estão aqui no YouTube, tá? No Instagram a gente não consegue colocar os links. Se você quiser, pega o link aqui no YouTube rapidinho. Então, meus amigos, vamos começar mostrando para vocês, tá? Aqui, presta atenção. A gente vai ter uma sequência de informações aqui que vão trazer um gigantesco Red Pill para você hoje. Então minha sugestão, você anota tudo que eu tô trazendo, abre um arquivo ali, coloca aula Daniel Lopes, terça-feira, dia 30 de setembro de 2025, coloca tudo ali porque hoje você vai perceber como é que a história dos Estados Unidos e a história do Brasil também, elas estão diretamente conectadas a um grande projeto de engano e de controle. Perfeito? Então, a Candace Owens, ela era uma grande amiga do Charlie Kirk, tá? E só lembrando, antes de eu começar, mais um recado. Hoje, nós vamos estudar a história do nosso país, estudando a história recente dos Estados Unidos, ok? Estudando essa história recente dos Estados Unidos, você vai entender o que está para acontecer por aqui no futuro próximo, ok? Então vai fazendo esse transporte, essa comparação, essa equivalência, tá bom?
Então a Candace Owens, ela trouxe uma revelação, né, impressionante. Eu vou deixar o link aqui para você onde está o trecho do vídeo da Candace Owens. Lembrando que a Candace Owens é uma jornalista americana, né, que é muito polêmica, né, tem uma grande expressão, e ela era muito amiga do Charlie Kirk. Inclusive ela disse que ela era uma maçom do Charlie Kirk, uma Mason. I was a TPUSA Charlie Kirk Mason. Ela falou isso em inglês, tá? Então tem algo estranho, lembrando que eles fazem aquele sinal estranho com a mão também, que eu já mostrei várias vezes para vocês, tá? Para quem está no Instagram, estou colocando aqui no YouTube o link para essa matéria, para esse conteúdo, beleza? Tá aí o link para vocês. Então, meus amigos, vamos começar com as revelações da Candace Owens, que está mostrando que o mundo foi enganado. Candace Owens, então, está revelando nesse vídeo que os pais de Tyler Robinson, o garoto que está sendo acusado de ter eliminado o Charlie Kirk, não acreditam que ele tenha feito isso. A Candace Owens alega que o tal do amigo da família, que encorajou o Tyler a se entregar, na verdade, ele pressionou a família. Ele, de certa forma, ameaçou a família, tá? E a Candace Owens também disse que o Tyler nunca pisou lá no local daquela universidade do estado de Utah, onde aconteceu o evento. Tá certo? Então, meus amigos, preste atenção nessa história maluca que ela está dizendo, porque, segundo ela, como jornalista investigativa, conversou com os familiares dele e conversou com pessoas relacionadas, tá? Então, olha o que ela disse. Ela disse que a mídia não está falando a verdade, né? A mídia americana está contando uma história que é a seguinte: o pai percebeu que o filho era o culpado, e aí ele ligou para um amigo, e esse amigo convenceu o garoto a se entregar, né? Porque esse amigo misterioso tinha uma conexão muito forte com o jovem. O jovem considerava muito esse cara. E aí, eventualmente, eles falaram, melhor você se entregar e tal. É isso que a mídia está dizendo. Só que a Candace Owens está revelando pra gente que esse tal amigo da família, né, a gente descobre que ele é um ex-detetive de polícia, tá? Que pelo menos tinha fortes laços com a polícia local. Isso já traz um outro elemento para a história. E esse cara foi um intermediário que, na verdade, informou a família que o Tyler estava sendo identificado como o cara que teria eliminado o Charlie Kirk, tá? Dizendo que a polícia já tinha reconhecido e tal, e ele estava avisando a ele, falando o seguinte: olha, é melhor você se entregar, e falando pro pai, é melhor você entregar teu filho, porque das duas uma, ou você se entrega e fica tudo bem, ou a SWAT, a elite da polícia, vai chegar aqui e vai fazer uma arruaça, pode terminar mal, tá? Então, meus amigos, foi isso que aconteceu. Vejam como é que, segundo Candace Owens, a narrativa midiática é completamente diferente da narrativa oficial. Perfeito? Então, segundo a Candace Owens, o garoto disse que não foi ele que eliminou o Charlie Kirk. A família não acredita que foi ele que eliminou o Charlie Kirk. De acordo com as fontes que a Candace Owens pesquisou, o garoto nunca pisou no campus dessa universidade, né? E ele foi aceito numa outra universidade, que é a Universidade Estadual de Utah, não era a Universidade do Vale de Utah, não era a UVU, né? Utah Vale University, não era isso. Então, é muito interessante a gente perceber como é que essa narrativa está completamente deturpada, tá? Completamente deturpada. Sem falar que tem muito cara que é especialista em tiro, falando, esse era um tiro tranquilo, porque era numa distância de apenas 180 metros. Meus amigos, o cara ele não estava... O Charlie Kirk, ele não era um alvo parado que você atira num stand de tiro. Ele era um alvo em movimento, que toda hora estava abaixando e levantando, né? Abaixando a cabeça e levantando a cabeça. E ele era um alvo que estava embaixo de uma tenda, na sombra. Cara, para você ter um ângulo para atingir o cara, né, embaixo de uma tenda, em movimento constante, toda hora se mexendo, meu amigo, é mais fácil você acreditar no Curupira e na mula sem cabeça. Perfeito? Então, amigos, começa assim a estranheza da história. O garoto não confessou, o garoto diz que não foi ele, e a própria família também diz que não foi ele. Perfeito? Aí estão me perguntando assim,
Mário Lima, Daniel, mas não tem uma filmagem mostrando ele correndo no telhado? Meu amigo, você viu o rosto dele correndo no telhado? Tem uma identificação facial? É o rosto dele? Nós vemos apenas imagens borradas de alguém correndo no telhado, tá? Ou seja, nós não vemos o disparo sendo feito no telhado nesse vídeo divulgado pela FBI e a gente não tem identificação do rosto dele, uma vez que a imagem está muito distante e a imagem também está muito borrada, tá certo? Agora, meus amigos, nessa segunda parte, nesse segundo conteúdo, a Candace Owens, ela está criticando o próprio grupo lá da empresa, né, do movimento do Charlie Kirk, que é o Turning Point USA, né, TPUSA, Turning Point USA. Deixa eu colocar o link desse segundo vídeo elucidativo aqui para vocês, tá? Nesse segundo vídeo, você vai ver que a Candace Owens está cobrando o pessoal da Turning Point para que eles liberem os vídeos que eles têm, porque eles tinham câmeras no rosto do rapaz e câmeras atrás do rapaz. E ela está perguntando por que eles não divulgam o vídeo. Ela está falando, se está todo mundo dizendo que a Turning Point foi conivente com esse delito, por que eles não liberam esse vídeo? Né? Por que tanto segurar esse vídeo? Por que não deixar o público, o mundo, ter acesso a esse vídeo? Ok? Então, meus amigos, tudo muito estranho nessa história. A gente só tem imagens borradas de longe e imagens estranhas. As câmeras mais perto a gente não tem, o que poderia, né, levar ali nos dar muitos elementos para a gente pensar melhor o que está acontecendo. Perfeito? Agora, meus amigos, muitas informações estranhas estão surgindo, ok? Por quê? Algumas informações têm chegado argumentando que o Tyler Robinson ele participava de um programa especial para adolescentes e para alunos de universidade, um programa avançado da CIA para estudantes universitários, tá? E traduzindo do inglês para português, o nome desse programa é Centro de Inteligência Antecipatória. Perfeito? E uma coisa muito estranha foi que a defesa do menino tentou recusar ali a tal da audiência preliminar, o que prejudicaria muito o próprio Tyler Robinson. Ok? Então, algumas evidências existem que apontam nessa linha. Quais evidências? A Universidade de Utah Valley, que é essa UVU, né? Utah Valley University, a Universidade do Utah Valley, a universidade simplesmente apagou o perfil de um professor da universidade que era exatamente o cara vinculado à CIA. E esse cara também não foi o único que teve o seu perfil apagado no site da universidade. Outros 6 funcionários da universidade ligados a essas especialidades de inteligência e segurança também tiveram os seus perfis apagados do site da universidade. Ok? Então, meus amigos, esses 6 outros caras, eles participavam da chamada Escola de Espiões do CNSS. E alguns deles também eram ligados à segurança do campus universitário da Utah Valley University, tá? Que é a UVU. Entre eles está, por exemplo, o perfil da doutora Helena Vasquez, que era especialista em políticas de segurança nacional. Ali havia também o nome do professor Mark Harlan, que também era especialista em ética em contra-inteligência. Havia também o perfil da professora Sarah Klein, que era responsável por toda a logística do evento. Tinha também, né, o professor Jamal Reeves, que ele era treinador de atletismo da universidade, que também tinha vínculo ali com o setor da segurança. E tinha o professor T. Ramirez, tá? T. Ramirez, que era analista de simulação de inteligência, e também tinha o El Patel, que era coordenador de planejamento de eventos. O perfil de todas essas 7 pessoas foi removido da universidade, ok?
uma investigação ali com uma ferramenta chamada Wayback Machine mostrou exatamente isso, né? Que mais de 7 professores da universidade tiveram os seus perfis desligados e todos eles, curiosamente, né? Exatamente os professores que foram deletados tinham a sua ligação com especialidades de inteligência e de segurança. Não é estranho pra caramba isso? Tá? Então, meus amigos, se realmente isso aconteceu, a Universidade do Vale de Utah, né, a UVU, Utah Valley University, tem muitas explicações a fazer, né? Porque ninguém apaga acidentalmente os perfis de um professor ligado à CIA e de meia dúzia de outros funcionários ligados a operações de inteligência, segurança ou eventos, né? Especialmente logo depois do que aconteceu com Charlie Kirk, né? Geralmente nas universidades acontece o contrário, né? As universidades elas se gabam, né, dessas credenciais, né? Elas falam, olha, nossos professores têm vínculo com a inteligência, com a CIA, né? Nossos professores têm um currículo muito bom. Não, os caras apagaram, né? E a gente sabe que apagar isso aqui é aquilo que é chamado lá nos Estados Unidos de damage control, controle de dano, tá? Então, ou a universidade está escondendo alguma coisa, ou ela acabou de entregar para as pessoas a prova mais contundente de estranhezas até agora, tá? Por quê? A universidade ser transparente com isso acabaria com toda a polêmica, mas o silêncio faz com que o negócio fique muito pior, tá? E agora, meus amigos, eu quero mostrar para vocês um outro vínculo estranhíssimo que a sua universidade tinha com o setor da inteligência. Eu gostaria apenas, antes disso, de lembrar você a importância de dar o like. A gente está com praticamente 10 mil pessoas assistindo ao vivo, mas estamos apenas com 4 mil likes, né? Então, mais da metade das pessoas não deu like. Então, vamos fazer o seguinte, enquanto eu tomo um copinho de água, para tudo aí, meus amigos, e dá o like, porque quando você dá o like, a plataforma entende que você está gostando do conteúdo e continua recomendando para você. E também, quando você dá o like, a gente consegue fazer a famosa palhinha da arca, né? Então, para tudo e acelera no like, que é inadmissível a gente ter apenas 4.500 likes com 10 mil pessoas assistindo, tá? Lembrando que o like é o joinha que fica embaixo do vídeo. Se você está assistindo no celular, fecha o bate-papo, clica no like e depois você abre o bate-papo novamente. Meus amigos, o que eu vou revelar agora para vocês vão ficar de queixo caído, tá? Mas isso tudo aqui vai desembocar numa reflexão que você não tem ideia, porque isso aqui está diretamente conectado com o que já aconteceu por aqui e com o que vai acontecer por aqui. Perfeito? Deixa eu colocar o link aí para vocês, ó. Tô colocando o link para vocês aí do próximo conteúdo que eu trago agora. E repito, se eu fosse você, eu abriria todos os dias aqui que a gente tem uma aula, abriria um arquivo no seu celular ou no seu computador, colocando assim, aula Daniel Lopes, terça-feira, dia 30 de setembro de 2025, e colocaria todos os links ali, para você poder voltar depois nesses links para estudar e para você mostrar para as pessoas que quando você comenta ali não acreditam que isso tudo é verdade, beleza? Vou tomar um golinho de água aí, acelera no like aí. Deixa eu só encher mais um pouquinho aqui meu copo, para a gente poder já ter a hidratação em dia, né? Vamos lá. Obrigado aí a todo mundo que está se inscrevendo no canal, está dando like. Lembrando que para comentar você tem que se inscrever no canal, então já se inscreve logo. E vamos agora com a parte mais estranha dessa aula aqui até agora, meus amigos, tá? O estado de Utah, onde aconteceu esse lamentável caso do Charlie Kirk, é um estado muito vinculado aos setores de inteligência, tá bom? Então preste muitíssima atenção, porque era o local melhor para fazer uma maluquice dessa. Então uma coisa que a gente acha muito estranho, mais uma coisa que eu descobri, sobre a universidade, né? A Universidade do Vale de Utah, né? A UVU, Utah Valley University, onde o Charlie Kirk foi eliminado, é que eles têm, a universidade onde aconteceu aquilo tudo, eles têm uma parceria direta com o IC3FBI, IC3FBI, e eles se envolvem diretamente com o DHS, que é o Department of Homeland Security, que é o Departamento de Segurança Interna. Ou seja, meus irmãos, o Centro de Estudo de Segurança Nacional, que é o CNSS, da Universidade do Vale de Utah, é liderado por Ryan Vogel, que atua como diretor e fundador e professor associado.
Tá? Então a gente precisa entender quem é esse cara. O Ryan Vogel, que é o diretor do Centro de Estudo de Segurança Nacional da Universidade, ele possui uma vasta experiência em política de segurança nacional, incluindo a atuação anterior como assessor sênior de políticas no gabinete do secretário de Defesa do Pentágono, na época do governo Obama. Olha o cargo que esse cara tinha antes dele trabalhar na universidade na área de segurança nacional, tá? O cara foi assessor sênior de política no gabinete do secretário de Defesa no Pentágono. Esse cara, Ryan Vogel, ele também fundou e supervisiona os programas acadêmicos, as pesquisas e as parcerias desse Centro de Pesquisa de Segurança Nacional com o Consórcio Intermontano de Inteligência, Indústria e Segurança, que é o I3CS, tá? Inteligência, Indústria e Segurança. Além disso tudo que eu já falei, o Ryan Vogel ele ingressou no programa chamado Presidential Management Fellowship, o PMF, Presidential Management Fellowship, durante o governo Obama. Esse cara, Ryan Vogel, ele prestou consultoria em questões de direito internacional, incluindo políticas de detenção, relação dos Estados Unidos com o Tribunal Penal Internacional e questões mais amplas também de segurança nacional. O trabalho dele contribuiu para importantes desenvolvimentos políticos durante um período ali de crescentes ameaças globais. E pelas contribuições do Ryan Vogel, ele recebeu a Medalha por Serviço Civil Excepcional em 2014, a mais alta honraria civil do Departamento de Defesa. Para continuar essa história, durante o período que o Ryan Vogel esteve no Pentágono, que foram 6 anos, de 2010 a 2016, o cargo foi ocupado por ninguém menos que Chuck Hagel, né? E depois por Ash Carter. Antes do Chuck Hagel, que é o ex-diretor da CIA, Leon Panetta, ele serviu de julho de 2011 a fevereiro de 2013. Ou seja, todos os três serviram no governo do presidente Obama, e o trabalho do Ryan Vogel em questões de direito internacional, né, por exemplo, política de detenção e relacionamento dos Estados Unidos com o Tribunal Penal Internacional, alinhou-se ali com os principais desenvolvimentos políticos durante as administrações do presidente Obama. O Ryan Vogel ele foi assessor de segurança nacional e política externa no gabinete também do senador republicano do estado de Utah, o senador Orrin Hatch. Ele atuou como assessor-chave, fornecendo consultoria sobre questões legislativas relacionadas aos campos da defesa e também aos campos das relações internacionais. Esse instituto de pesquisa, o Centro de Estudos de Segurança Nacional, CNSS, ele colabora com o IC3 e com o FBI, meus amigos, por meio das iniciativas educacionais e de treinamento. Ou seja, o CNSS ele se concentra em fazer o quê? Esse centro de estudos na Universidade de Utah, onde aconteceu lá a eliminação do Charlie Kirk. Esse centro ele se concentra na educação em segurança nacional, incluindo política de segurança cibernética, mantém parcerias com agências federais como o FBI, o Departamento de Segurança e outros meios ali, por outro meio, com programas ali como o Consórcio Intermontano de Inteligência, como eu falei para vocês, fundado pelo Ryan Vogel. Essas parcerias, elas envolvem o compartilhamento de recursos, a realização de eventos como Simpósio de Comunidade de Inteligência Intermontana e a preparação de alunos para funções em segurança nacional, o que pode incluir análise de crime cibernético alinhados à missão do IC3. Perfeito? Então, o local onde aconteceu esse evento, esse lamentável caso da eliminação do Charlie Kirk, é um local completamente alinhado e vinculado com o setor de inteligência e também com o setor da segurança nacional. É claro que a gente sabe que o setor de inteligência tem um histórico de eliminar pessoas de forma muito estranha. O mundo inteiro viu isso ainda nos anos 70 na Comissão Church. Comissão Church é essa que, na hora de investigar as eliminações inadequadas ou ilegais que os setores de inteligência estavam fazendo, eles acabaram esbarrando num documento muito estranho, que revelou um projeto muito grotesco que estava acontecendo também nos setores de inteligência, chamado letra M,
e letra K e depois a palavra ultra, ok? Se nós estamos falando de setor de inteligência, a gente também esbarra na ideia dos Manchurian Candidates, ou nos candidatos manchurianos, que a gente sabe que são aquelas pessoas que se tornam os Sleeper Assassins, né? Que são aqueles caras que fazem coisas para o serviço de inteligência, mas quando eles estão assim numa outra personalidade, eles simplesmente não lembram disso, né? E é por isso que eu gostaria de indicar para vocês um filme muito interessante de 2004, que tem um elenco bem legal. A gente está falando aqui de atores assim muito de alto nível, como Denzel Washington, Liv Schreiber, Jon Voight, que é o pai da Angelina Jolie. E esse filme é o Sob o Domínio do Mal. Nossa dica de filme para hoje, se você não assistiu ainda, está disponível lá na Amazon Prime. Sob o Domínio do Mal é um filme que vai, apesar de ser uma ficção, vai trazer para vocês aí grandes informações interessantes baseadas em fatos reais, baseado nos próprios documentos liberados pela Comissão Church, que investigou as eliminações ilegais dos setores de defesa, mostrando que havia um projeto de controle mental chamado letra M, letra K, Ultra, ok? Então tá aí a dica do filme para vocês, Sob o Domínio do Mal. Sabendo, portanto, que as agências de inteligência estavam completamente vinculadas a esse programa, é muito interessante a gente perceber que a universidade estava também 100% vinculada a isso, tá? E aproveitando aí do pessoal que está lembrando de outros filmes, né? A gente tem Identidade Bourne, né? Toda a série de Identidade Bourne, a série de filmes ali, também tem relação com essa história que a gente está contando aqui, tá bom? Então vou deixar o link aí também da Amazon para Identidade Bourne, né? Tá na Amazon Prime também. Identidade Bourne, o primeiro filme, inclusive, deixa eu dar uma outra dica de filme para vocês. Ele é estrelado, né, pelo Matt Damon, mas o primeiro filme, ele também é estrelado pela Franca Potente. E apesar da Franca Potente ter um nome assim meio... parece um nome meio abrasileirado, a Franca Potente ela é uma atriz alemã, né, que estrelou um filme de um diretor alemão muito que eu gosto demais, que é o Tom Tykwer. E ela estrelou o filme Corra Lola Corra, tá? Indicado ao BAFTA, né, o prêmio BAFTA. Cara, a história do filme Corra Lola Corra é muito interessante porque é um filme que conta 4 versões da mesma história. Mó loucura esse filme, um dos filmes mais interessantes que eu já vi na minha vida, tá bom? Então, até aqui indiquei 3 filmes para você. Sob o Domínio do Mal com Denzel Washington, Identidade Bourne e também Corra Lola Corra, tá bom? 3 filmes legais aí para vocês nesse sentido, né? Vejam que aqui, né, a gente não traz só informações vitais para você, mas também fazemos curadoria de filmes, né? Então é muito bem legal. A galera também tá indicando aí outro filme, né? Vou parar por aqui, senão a gente vai ficar só indicando filme. Mas um outro filme muito legal que é o Salt, né? Que é com a Angelina Jolie. O Salt também é um filme incrível, vai mostrar como é que a manipulação mental e a inteligência dominam tudo. E o Salt também, o filme de 2010, aí fica mais uma dica de filme para vocês, beleza? Não é muito chato quando você abre o streaming e você não encontra nenhum filme legal para assistir? Meus amigos, aqui no canal Dani Lopes, você não vai ter esse problema, porque até curadoria de filme nós fazemos para vocês, beleza? Pra gente voltar aqui, meus amigos, eu gostaria de lembrar vocês a importância do like. A gente tem aqui, ó, 11.500 pessoas assistindo, quase 12 mil pessoas e apenas 6.600 likes. Ou seja, meus amigos, nós estamos aqui com mais uma vez um déficit de praticamente metade das pessoas assistindo não deu like. Então, isso é inadmissível, é inaceitável. Para tudo e dá o like, tá? E, inclusive, aí, ó, o pessoal tá falando, acelera no like, senão você é Gruger, né? Meu pai também fala com G, né? Gruger. Então, meus amigos, acelera no like aí, né? O like é o joinha que fica embaixo do vídeo. Se você está assistindo no celular, fecha o bate-papo, clica no joinha e depois você abre o bate-papo novamente. Beleza? Então vamos continuar, meus amigos. Prestem muita atenção. Além desse problema todo, a equipe de segurança também se tornou agora um dos principais focos de pergunta para essa eliminação. Por quê?
as ações da equipe de segurança, depois que ele foi eliminado, parecem muito ensaiadas, tá? Porque eles correm ali rotas, né, que parece um time de futebol americano treinado. Eles tiram fotos com óculos da meta, né? Limpam pedaços da cena do crime. Aquele cara fortão, o segurança fortão que estava atrás do Charlie Kirk, ele estava com o óculos da meta que tira fotos e ele várias vezes aperta aqui no óculos para tirar foto. Cara, tudo muito estranho, tá? Algo parece estar fora do lugar ali, né? E a gente tem muitas perguntas para fazer. Agora, aquele coroa que quando aconteceu, né, o disparo ali, ele começou a falar, fui eu. E aí depois ele falou, não, eu fiz isso brincando, era só para dar tempo do verdadeiro meliante fugir. Esse cara que foi preso por obstrução de justiça, o nome dele é George Zinn, esse cara já apareceu em vários eventos na história americana e também esse cara, muitos argumentam, ele também é um agente da CIA, tá? Então, assim, histórias completamente estranhíssimas aparecendo por aqui. Agora, meus amigos, tem uma outra história, uma outra evidência que eu descobri que está dando muito o que falar, que realmente é mais um aspecto surreal desse caso e algo para a gente abrir muito os nossos olhos. Então, nesse momento, eu gostaria de te convidar para a gente entrar em dois assuntos vitais. Primeiro, os objetos estranhos que foram vistos durante esse lamentável caso ali do Charlie Kirk. E, além disso, qual é a relação que isso tudo tem conosco? Como a situação do Charlie Kirk pode estar sendo um prenúncio daquilo que vai acontecer por aqui em breve. Ou seja, para eu trazer essa resposta para vocês, gostaria de combinar a nossa meta de likes hoje. Nós estamos, meus amigos, com 12 mil pessoas assistindo ao vivo, agradeço todo mundo, mas eu gostaria de convidar vocês, a gente está com 7.600 likes, para a gente bater uma meta de 11 mil likes, perfeito? Então a gente vai precisar de 3.300 likes, tá? Cerca de 3 mil likes. Então, meus amigos, para tudo, acelera no like, para que a gente possa continuar aqui a nossa conversa, tá bom? Enquanto você vai dando like, eu vou trazendo para vocês aqui o agradecimento ao pessoal que está dando apoio ao canal, tá bom? Muito obrigado a todo mundo que está dando apoio ao canal, valeu pelas pessoas também que estão compartilhando e curtindo, né? Sempre uma gratidão. Deixa eu só agradecer aqui, né? Eu sempre digo para vocês, eu não peço para darem apoio ao canal, mas já que vocês estão dando, né? Vamos lá, deixa eu dar um agradecimento enquanto a galera acelera rapidaço aí no like. Maurício Santos, boa tarde, professor. Impressionante o alto número de Kruger no chat ontem na sua participação no Inteligência Limitada. Cara, é impressionante mesmo, né? Loucura, né? A quantidade de pessoas completamente brain rot, né? Cérebro podre. Cérebro, brain dead, né? Morte cerebral. É complicado mesmo. Reino dos dividendos, professor, você ainda acredita que teremos um crash no mês de outubro mediante o evento disruptivo da aula de ontem? Professores Rocha e Facuri apresentaram dados domingo no possível topo dos mercados. Eu acho que existe sim, né? Lembrando que, meus amigos, eu estou trazendo esse conteúdo desde o ano passado a partir dos estudos do Financial-Lot, tá? E o Financial-Lot explica que a gente está indo para uma nova crise de 29 ou um crash pior do que a crise de 29. E pode ser, meus amigos, que a gente já já tenha até uma perspectiva de saber até a data, ok? Então vamos lá, Renan Araújo, o próprio sistema levou o Kirk para criar um clamor. Esse foi o meu argumento logo depois que o evento aconteceu, né, no dia 10 de setembro. GPT do Léo, desculpe minha ignorância, que significa o quadro atrás meio macabro. Pessoal, eu não entendo por que a galera tá achando macabro. Sabe o que é esse quadro aqui atrás? Primeiro, esse quadro aqui atrás eu ganhei da Nívia Soares e do meu amigo Gustavo Soares, que são pessoas de Deus, super de Deus, tá? Segundo, o quadro foi pintado por um cara super de Deus. Esse quadro aqui mostra Jesus voltando na sua segunda vinda, desatando os selos do rolo e abrindo o rolo com a revelação do livro do Apocalipse, tá bom? Então isso aqui é Jesus vindo nos céus em meio às nuvens
e ele desatando os selos do rolo e abrindo o rolo. Ele está segurando o rolo com a mão e abrindo o rolo, tá? Então é a reprodução de uma passagem bíblica maravilhosa em que Jesus rompe os céus e retorna para resgatar sua noiva, tá? O quadro é isso. Tem até um pouquinho do rosto de Jesus, é porque não dá para ver que está longe, tá? Não é um demônio, é Jesus vindo resgatar o povo ali no final do Apocalipse, tá? E tem gente que tá falando que tá esquisito. Não é possível que vocês estão achando esquisito, não é possível, tá? Meus amigos, a gente está com 8.547 likes e é claro que a gente ainda está precisando aí de 2.500 likes, mas eu vou fazer o seguinte, como a gente tem feito, e eu tenho combinado com vocês, vamos começar já a palhinha da arca e aí vocês vão continuando no like, tá? Deixa eu só dar 2 aqui agradecimentos, né? Gabriel Queiroga aí fez apoio ao canal também e o Rafael Bradbury, né? Bradbury, sobrenome interessante, né? Do Ray Bradbury, que escreveu Fahrenheit 451, né? Irmão Daniel, meu querido, projétil de 3006 seria suficiente para destruir o pescoço de um alce. Imagina afirmar que não teve ferimento de saída. Exatamente, Rafael. Eu dei esse argumento lá no início. A gente sabe que aquela espingarda Mauser, né? Com 3006 ia explodir tudo ali, meus amigos. Ia abrir um rombo desse tamanho, né? É claro que aquele ferimento não foi um ferimento de entrada, foi no mínimo um ferimento de... Foi um ferimento de entrada para outra coisa. Ou foi um machucado que veio de uma outra fonte. Obrigado aí, Rafael. Valeu mesmo pelo apoio, tá? Então, amigos, vocês continuem acelerando o like. A gente ainda está longe da nossa meta. A gente está com 9.000 likes, ainda faltam 2.000. Então, Fabiano Miller está até reclamando. Ele está falando, meu Deus, que dificuldade de dar o like, né? Realmente, parece que o cara está com o dedo engessado, né? Mas tudo bem, meus amigos. Vocês continuem aí dando like enquanto a gente começa a famosa palhinha da arca. Vou aqui iniciar aqui com a nossa claquete da palhinha da arca, presente do meu amigo Serginho Filho, lá de Campo Jordão. Então, neste momento está iniciada a palhinha da arca. Vamos lá. Valeu, galera. Vou responder para vocês o que isso tem a ver com o Brasil e que objetos estranhos são esses que foram identificados no momento em que o Charlie Kirk foi eliminado. Amigos, evidências sugerem um envolvimento de drones, nesse caso do Charlie Kirk. E há vários vídeos mostrando esses drones. Uma análise independente de sobreposição de imagens contemporâneas no céu, de vários vídeos capturados por vários participantes em vários locais diferentes durante esse evento lá no dia 10 de setembro de 2025, na Universidade do Vale de Utah, né? Utah Valley University, revela um padrão muito estranho, tá? De 3 a 4 objetos pequenos e rígidos, aparecendo ali como manchas escuras de 1 a 3 pixels, eles emergem da crista noroeste das aberturas do edifício, ficam parados, pairando, né, a aproximadamente 100 a 200 pés de altitude e fazem um arco para sudeste em direção ao local, a tenda onde Charlie Kirk estava, entre 10 e 30 segundos antes do impacto que aconteceu às 12 horas e 29 minutos. Perfeito? O que significa isso, meus amigos? Significa que no momento que o Charlie Kirk foi eliminado, havia 4 drones diferentes voando naquela região. E eu vou falar para vocês, isso aí é estranho pra caramba. Não tem como as pessoas acharem normal uma maluquice dessa, tá? É um negócio altamente fora do normal, completamente louco, completamente sem sentido, tá? Não faz sentido nenhum a gente imaginar que havia drones ali naquele local. Infelizmente, muitos desses vídeos aí são difíceis de encontrar. Eu estou procurando links aqui, mas os links não estão abrindo, mas se você buscar na internet drones e tal, você vai encontrar com muita facilidade esse tipo de conteúdo. Perfeito? Então, meus amigos, esses movimentos eles não exibem batimentos, né, consistentes com a propulsão de drones elétricos, o que é estranho pra caramba. Eles não têm os pulsos que os drones elétricos geralmente apresentam. Esses objetos ali eles convergem precisamente no registro de tempo do impacto visível.
Isso desafia a narrativa oficial do atirador solitário e também sugerindo uma vigilância aérea coordenada, no mínimo, né? Os registros de tempo ali, né, os timestamps, né, os timecodes, foram verificados por meio de sincronização de forma de onda de áudio usando o aplicativo Audacity. As fontes sobrepostas ali consistem em imagens brutas de celulares de participantes do evento, verificadas ali para alinhamento temporal, tá? Então, existem vídeos mostrando ali uma panorâmica do céu, capturando 2 pontos se movimentando horizontalmente sobre a multidão, né? Pontos aí anotados com arcos em direção ao palco. Tem uma análise quadro a quadro ali mostrando um borrão que surge de uma abertura numa janela ali no prédio da universidade e ele viaja exatamente para a direita a uma velocidade, meus amigos, de aproximadamente ali pelos cálculos 320 km por hora em direção à posição do Charlie Kirk. Na câmera lenta mostra ali um deslocamento de 7,5 centímetros da camiseta do Charlie antes do impacto, tá? Potencialmente indicativo de proximidade aérea. Outro vídeo também mostra ali um ponto originário ali da borda do prédio, né? E tem até um desses objetos faz um looping em cima da barraca e depois desaparece após o som ali do barulho. Tem outros vídeos ali mostrando também a confirmação de vários pontos de referência em áreas das aberturas ali do lançamento, né? Então, meus amigos, quando sincronizados, né, todos esses clipes mostram vetores de noroeste para sudeste com um ângulo descendente ali correspondente diretamente às estimativas forenses preliminares da trajetória desse ferimento no pescoço. Tá? Então, esse padrão de voo desses objetos que aparecem nesses vídeos, ele é estranhíssimo. Por quê? É a emergência inicial e permanência em voo a partir das aberturas e bordas no teto ali do prédio, depois ali indo em direção ao Charlie Kirk, aproximação em zigue-zague no meio da fase e convergência precisa no pódio durante o impacto e retração imediata depois que o impacto lá acontece no Charlie Kirk, tá? Então, meus amigos, esses perfis, essas imagens são muito distintas, por exemplo, do movimento das asas das aves. Pode gente ter que falar, podem ser aves, né? Só que o bater das asas ele é evidente, né, em amostra de controle, enquanto essa análise de especialistas mostra que são objetos, a gente poderia dizer até de forma curiosa, que são objetos voadores não identificados, porque não se assemelham a drones, né? Parecem drones, mas não são drones padrões. Agora são imagens assim que mostram objetos voadores bem estranhos, tá? Eu vou deixar um vídeo aqui para vocês em que analistas mostram essas imagens, comentam essas imagens e especialistas também explicam o que está acontecendo, tá bom? Vou deixar um vídeo aqui de 20 minutos para vocês com essa análise, tá bom? Mais uma vez eu digo para vocês, meus amigos, todas as aulas que eu faço para vocês, abram um arquivo no seu computador, no seu celular e salvem os links que eu estou colocando, tá bom? Nesse link que eu estou colocando aqui para vocês agora, são 20 minutos de imagens desses drones e análises dessas imagens por especialistas, tá? 20 minutos. Então, salva esse link aí, meu amigo. Perfeito? Agora, eu disse para vocês que isso também pode ter uma conexão de algo que vai acontecer por aqui. Vejam só, eu falei para vocês que existe uma possibilidade do Tyler, o cara que supostamente eliminou o Charlie Kirk, ele fazia parte de um projeto da CIA para alunos universitários. Nós explicamos tudo isso aqui para vocês. Meus amigos, você consegue identificar algum caso semelhante aqui de alguém que participou de um evento muito estranho aqui no Brasil, que parece que esse cara também estava com um controle mental, que ele estava envolvido naquele projeto letra M, letra K Ultra? Deixa eu só agradecer aqui o Jair Fagundes, falou que entrou na Arca, seja bem-vindo. Deixa eu fazer essa pergunta para vocês. Vocês se lembram disso? Né? Já tem gente respondendo aí, né? Isso, Cauã. Então, amigos, é claro que tudo parece indicar que esse cara, o bispo, né?
ele tinha alguma espécie de controle mental. Inclusive, quando perguntaram para ele quem mandou ele fazer aquilo, aquele evento fatídico, né, no dia 6 de setembro de 2018, ele disse o seguinte: quem mandou eu fazer foi Deus. Cara, a gente lembra até daquele equipamento bélico, né, a arma da voz de Deus, né, the voice of God weapon. A tecnologia voice to skull, né, da voz que vem direto na mente, o cara acha que Deus está falando com ele. Meus amigos, o meu receio é que a gente esteja prestes a ver algo semelhante acontecer mais perto da gente também. De que algum plano aí oculto tente eliminar alguém, e essa tentativa de eliminar alguém faça com que esse cara surja ali como um grande herói nacional. Então, fiquem ligados nisso, porque essa história do Tyler Robinson e do Charlie Kirk, eu creio que infelizmente, a gente ora para que isso não aconteça, eu creio que infelizmente a gente tem uma possibilidade disso acontecer por aqui também, nessa disputa louca que está para acontecer ano que vem. Porque isso aí, a disputa do ano que vem não apenas vai definir o destino do nosso país, mas vai definir também o destino do mundo, porque o Brasil é o único país do mundo que tem capacidade de garantir segurança alimentar e segurança energética para todo o planeta Terra. Ok? Então, orem sobre isso, repreendendo isso em nome de Jesus, e também fiquem super atentos a essa informação que eu dei para vocês. Só que, meus amigos, eu quero falar com vocês aqui agora um pouquinho sobre a maior revelação que eu descobri sobre essa maluquice toda. Tá? A maior revelação que eu descobri e que me fez atrasar um pouquinho para chegar aqui na Arca com vocês, porque eu estava programando isso. Deixa eu dizer para vocês, existem algumas evidências de que isso que fizeram com o Charlie Kirk já tinha sido revelado 13 anos atrás. E eu não estou falando daquele filme Snake Eye, né, Olhos de Serpente, que a gente revelou aqui alguns dias atrás, né, aquele filme com Nicolas Cage de 1998, que tem enormes paralelos com a história do Charlie Kirk, lembrando que é um filme de 1998. Tá? Amigos, e se eu disser para você que isso que aconteceu com Charlie Kirk já estava anunciado para o mundo 13 anos atrás? E mais do que isso, esse anúncio de 13 anos atrás não apenas revelou a data do que aconteceria com Charlie Kirk, dia 10 de setembro, mas provavelmente revelou também a data do próximo evento grotesco que vai acontecer nos Estados Unidos. O catalisador, o cisne escuro, aquele cisne que vai trazer um trauma para a população americana e vai levar os americanos a aceitarem a ideia de iniciar um conflito aberto contra os iranianos, que é o que está programado para acontecer a partir de agora. Estou revelando essas perspectivas aqui para vocês, né? Vocês sabem do meu track record, vocês sabem que eu falei aquilo que aconteceu em Juiz de Fora no dia 6 de setembro de 2018, eu falei um mês antes. Vocês sabem que a crise sanitária eu falei muito antes. Vocês sabem que o conflito em Kiev eu falei muito antes. Vocês sabem que o teco na orelha do presidente Donald eu falei muito antes. Vocês sabem que o presidente Donald vencia as disputas, eu já estava falando muitos anos antes. Vocês sabem que o mundo ter o primeiro papa norte-americano eu falei antes para vocês, né? E eu estou falando muitas coisas antes já lá na Arca que eu tenho acertado sobre o que vai acontecer. Quem está lá na Arca sabe. Agora, meus amigos, eu quero mostrar isso para vocês. Que a data do que aconteceu com Charlie Kirk e o que aconteceria com Charlie Kirk já tinha sido revelado em há 13 anos atrás. E esse anúncio que revelou o que aconteceu com Charlie Kirk e a data certa também revelou o dia em que provavelmente os americanos sofrerão um novo ataque. Eu quero explicar isso tudo para vocês agora, nesse exato momento. Se você conseguir saber antes isso que vai acontecer e o que vai acontecer e a data que vai acontecer, você vai conseguir se proteger de todo o caos que vai acontecer no mundo. Me perguntaram aí no Superchat se eu ainda acho que vai ter um crash em outubro. Pode ser, meus amigos, que esse novo fato tenha a ver também com esse crash de outubro. Ok?
Então preste muita atenção. Se você quer saber as conexões ocultas da esposa do Charlie Kirk, se você quer saber como foi revelado 13 anos antes o que aconteceu com Charlie Kirk, se você quer saber a data da próxima ofensiva contra os Estados Unidos que foi revelado no mesmo evento em que foi revelado, e o que vai acontecer depois disso, eu vou trazer para vocês aqui isso tudo agora lá na Arca. Ok, meus amigos? Lembrando a vocês que padeiro vive de vender pão, açougueiro vive de vender carne, professor vive de vender aula e jornalista vive de vender informação. Ok? Então, meus amigos, eu já dei 50 minutos de aula aberta para vocês aqui. Eu te dei pão de graça e carne de graça. Agora, eu vou conversar com os meus alunos lá na Arca. A Arca não é um curso online. A Arca é uma comunidade de pessoas que estão se preparando para se proteger. E hoje eu consigo para você nada mais, nada menos do que R$ 198 de desconto na Arca, para você vir fazer parte da nossa comunidade, tá bom? Então, meus amigos, o dia é hoje, a hora é agora. Lembrando para vocês, meus amigos, que padeiro vive de vender pão, professor vive de vender aula. E eu não sou professor auto-intitulado, eu sou professor com título e com experiência. Eu tenho mais de 15 livros escritos, muitos deles sobre análise geopolítica, análise de mídia. Eu tenho 3 graduações, mestrado, doutorado, fiz uma jornada enorme, fui professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro na área de Filosofia da Educação, fui professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro na área de Linguística, me especializei na análise de persuasão e convencimento usando a linguagem, me especializei também na área de operação psicológica, porque fui instrutor do curso avançado de operação psicológica no Exército Brasileiro, no Centro de Defesa de Pessoal, no Centro de Estudo Pessoal, CEP, lá no Forte Duque de Caxias, no Leme. Então você vai vir ser preparado com um professor que tem 3 graduações, mestrado, doutorado, analista geopolítico, 15 livros escritos e também instrutor do curso avançado de operação psicológica. E é lógico que é com base em toda essa minha formação que eu consigo falar as coisas antes delas acontecerem e te ajudar a se preparar. Então, meus amigos, neste momento eu quero te chamar para você vir conhecer a parte mais profunda desse conteúdo. Você quer saber o dia, 13 anos atrás, quando eles revelaram o que ia acontecer com o Charlie Kirk e a data que ia acontecer com o Charlie Kirk? Você quer saber quando foi revelado isso, onde foi revelado isso? E você vai descobrir comigo hoje que nesse mesmo evento em que eles revelaram o que ia acontecer com o Charlie Kirk e a data, eu vou dizer para vocês que eles já revelaram a data da próxima ofensiva contra os Estados Unidos, ofensiva essa que pode ser o verdadeiro cisne escuro que vai levar o mundo ao caos. Como o Financial Lot tem revelado, e eu tenho revelado para vocês, os 10 passos para a implementação do Grande Reset. E esse evento, o cisne escuro, é o 4º passo. Pode ser que nós tenhamos agora a data em que esse 4º passo vai acontecer, vai ter um crash global, e isso vai mudar o planeta Terra. Você quer saber a data, meus amigos, em que vai acontecer e como foi tudo revelado 13 anos antes? Vem estudar comigo na Arca agora, tá? Se você fizer a sua assinatura à vista, você vai ter R$ 198 de desconto, ou seja, 24% de desconto. Muito fácil você vir estudar comigo na Arca, o link está aqui no chat. O link está fixo no topo do chat, o link está fixo no primeiro comentário embaixo do vídeo, o link está fixo ali também na descrição do vídeo. O Kaique Lucas está falando que na Arca é só aula de alto nível, muito obrigado. Né? O Resumos Musicais e está falando também, vem para a Arca. E também, meus amigos, aqui no Instagram, a gente também tem um link disponível para você. O link está na descrição do meu perfil. E também você pode visitar diretamente daniellopes.com.br/arca, beleza? Então, meus amigos, vem estudar agora porque eu vou te revelar o negócio mais contundente que eu achei
nos últimos dias. Esse negócio me deixou de queixo caído e mostrou a profundidade do plano que está preparado para o mundo inteiro. O mundo vai ficar surpreso, desesperado, de queixo caído e vai ser enganado, porque quando surgir o problema, vai surgir o Salvador prometendo ali umas falsa paz. Eu vou dizer tudo para vocês, inclusive a data agora. É só você vir para a Arca também. Forte abraço para vocês, fiquem com Deus, amigo, todas as coisas retém que é bom. Voltamos em breve com mais conteúdo exclusivo. A gente vai para a Arca agora, vem estudar com a gente. Hoje é o dia, venha fazer parte de uma comunidade de pessoas que está preparada para essas maluquices todas que estão chegando, beleza? Meus amigos, forte abraço para vocês. Fiquem com Deus, examinem todas as coisas, retenham o que é bom. E voltamos em breve aqui com mais conteúdo exclusivo, tá bom? Vem pra Arca agora, meu amigo. Hoje não é convite não, hoje é convocação. Forte abraço pra vocês, fiquem com Deus. Examine todas as coisas, retém que é bom. Valeu, galera. Vem pra Arca agora. Hoje é o dia, hein?